E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Yau Yausha, os mandamentos, pessoal. Então hoje trouxemos aqui, né, o livro de Devarim 4, de novo, né? Sempre eu vou bater nessa tecla, sempre eu vou ler Devarim, Êxodo, que é o fundamento do Evangelho do Mashiach, é o fundamento do Evangelho dos Profetas, é o fundamento do Evangelho também dos apóstolos, porque são imitadores do Mashiach, né? Do Filho. Então, esses mandamentos, eles têm que ser ditos, eles têm que ser anunciados, eles têm que ser observados, porque no decorrer do tempo nos trouxeram um evangelho, né, da cruz, né? Mas agora podemos perceber que nos livros, né, nos 4 livros dos evangelhos, nos mostra o evangelho da obediência, né? O Mashiach veio e morreu para obedecer o evangelho do Pai, que foi no Sinai, né? O evangelho do Pai foi anunciado pelo Mashiach na terra, e por isso que ele morreu, anunciando a verdade do evangelho do Pai, que os homens invalidaram e até hoje invalidam. Não, acabou o Velho Testamento, antiga, né? Antiga aliança, agora a nova aliança, é o tempo da graça. Não, o evangelho, a aliança perpétua, os 10 mandamentos é perpétuo. É desde os profetas, o Mashiach veio restaurar, né? O povo estava dividido, o povo de Israel estava em divisão, era a guerra do sul contra a guerra do norte, né? O samaritano fazia parte do estado de Israel do sul, Judá já era do norte, não tinha acordo, não tinha união, um odiava o outro, ué, e eram todos irmãos, eram tribos, né? Então o Mashiach, ele veio restaurar o seu povo Israel, né? Ele veio mostrar a transgressão do seu povo, né? E por isso ele morreu, por obedecer e mostrar a verdadeira Torá, os verdadeiros mandamentos do Pai. Então não quero aqui, eu já tive em vários grupos, né? Muitos dizem que eu quero diminuir o Mashiach. Não, pelo contrário, eu vim fazer o que ele mandou fazer, anunciar o Evangelho, né? O Evangelho do Pai. Então vamos ler agora o livro de Devarim 4, né? Observando esses mandamentos, né? Esses preceitos. E aqui no canal eu só falo sobre os mandamentos do Evangelho, o verdadeiro Evangelho, a pedra, né, fundamental, que é o Evangelho, né? O Evangelho do Pai. E quando o Mashiach, né, instituiu a sua igreja em Kefa, em Pedro, foi pelo caráter de Pedro, que era igual ao caráter também de David, né? Era de arrependimento, né? De um coração aquebrantado. Então, esse foi o principal fundamento para a instituição da igreja, e os discípulos, né, eram judeus. As pessoas que seguiam o Mashiach era judeu, de Alda era judeu. O Mashiach, né, que muitos chamam de Jesus, outros de Yeshua, também era judeu, né? Era um cidadão de Belém de Judá, né? Nasceu em Belém de Judá, segundo os livros dos evangelhos, né? Ele nasceu em Belém de Judá, né? E cresceu e foi ali criado, né, em Nazaré. Então ele tinha que nascer em Belém de Judá, para ser o cidadão de Alda, os remanescentes, né, da tribo de Judá. Então o Mashiach, ele é judeu, era hebreu, né? Ele era hebreu e era judeu, era da tribo de Judá, né? Não só hebreu, mas também como era um legítimo cidadão de Judá, da tribo de Alda de Judá. E agora eu vou ler o livro de Deuteronômio, Devarim 4, que é o anúncio do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, que o Mashiach veio deixar na terra para os seus valorosos discípulos, né? Opa, Davi, beleza? Ih, meu amigo, beleza? Aí o Davi aí. Então, agora, ó Israel, ouve os regulamentos e os preceitos que eu vos ensino.
para os observardes, a fim de que vivais, e entreis e possuais a terra que o Altíssimo de seus abas vos dá. Essa hora acontece tudo, até o cachorro late, né? Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que obedeçam os preceitos do Altíssimo, seu Altíssimo. Que vos mando. Seus olhos viram o que o Altíssimo fez por causa de Baal-Beor. E todo homem que seguiu a Baal-Beor, o Altíssimo o consumiu no meio de vocês. Aleluia. Mas vocês que vos apegaste ao Altíssimo, seu Altíssimo, todos estáis hoje vivos. Vos ensinei regulamentos e preceitos, como o Altíssimo ordenou, para que observai no meio da terra na qual estáis entrando para possuirdes. Então está se referindo aqui à terra, né, física, a terra prometida. Hoje temos que obedecer esses mandamentos para entrar na terra prometida, como Machia, né, entrou e ressuscitou e venceu a morte, né, por obedecer esse mandamento, esses preceitos, esses estatutos, esse juízo. Então, o Altíssimo, ele é um, né? E o Machia é o nosso instrutor, é o verdadeiro pastor, né? É o pastor que deu a vida pelas ovelhas, né? Então, as ovelhas ouvem a voz do pastor, o evangelho do pastor, do verdadeiro pastor. Não sou eu que sou pastor, nem eu para chegar a me intitular pastor, nem quero, porque aí eu me igualaria ao Machia. Não sou eu, não sou o Machia, tá? Machia, ele já veio, né? Já enviou a sua mensagem para os discípulos, e os discípulos hoje têm que continuar a mensagem do Machia, né? Que é guardar os mandamentos, os preceitos. Vos ensinei regulamentos e preceitos, como o Altíssimo me ordenou. Deixa eu... Deu uma... Aí vamos lá. Vos ensinei regulamentos e preceitos como o Altíssimo me ordenou, para que os observais no meio da terra, na qual estáis entrando para possuir. Lembrando que é a terra física, né? Como eu expliquei, nós estamos caminhando para uma outra terra, a terra espiritual, a terra do Chamaim, preparada pelo Machia. Guardai-os e observai-os, porque isso é a sua sabedoria e o seu entendimento, à vista dos povos, que ouvirão todos estes regulamentos e dirão: esta grande nação é em verdade o povo sábio e entendido. Vamos lá. Pois que grande nação a que tenha divindades tão chegados a si, como é do Altíssimo, nosso Altíssimo, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação a que tenha regulamentos e preceitos tão justos, como toda esta Torá que hoje ponho perante vocês. Então somente guarda-te e guarda bem a tua vida, para que não esqueça das coisas que os seus olhos viram, e que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida. Porém, as contarás a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. A minha finalidade aqui no canal não é filosofar, não é saber palavras bonitas, mas é mostrar, né, o principal fundamento do evangelho do Machia, né, o principal significado, né, do evangelho do Machia na terra. O dia em que estivestes perante o Altíssimo em Horebe, quando me disse: ajunta-me este povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então vocês vos chegastes, e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo, até o meio do Chamaim,
e havia trevas e nuvens e escuridão. E o Altíssimo vos falou do meio do fogo. Ouviste o som de palavras, mas não viste forma alguma. Tão somente ouviste uma voz. Então, ele vos anunciou a sua aliança perpétua. Não é antiga aliança não, hein? Não é antiga, velha aliança não. É a aliança perpétua. Sua palavra é perpétua, não muda. O Altíssimo não tem duas, não é bipolar, tem duas personalidades, é uma só. O qual ordenou vocês que observasseis isto é, os 10 preceitos. Então está se referindo aos 10 mandamentos, os 10 ditos, né? E os escreveu em 2 placas de pedra. Também o Altíssimo me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse regulamentos e preceitos, para que os cumprisses na terra a que estáis passando para possuirdes. Repito, aqui estavam na conquista da terra prometida, física, né? Mas também era terra espiritual também, né? Mas ali, para eles conquistar a terra, que eram muitos inimigos, né? Eram povos pagãos, né? Eram povos totalmente contrários a aquela cultura, aquela divindade, né? Não tinham respeito, não tinham lei, não tinham regras, entendeu? Os povos eram totalmente era contrário, era abomináveis, né? Aos olhos do Altíssimo. Então era totalmente contrário àquilo que o Altíssimo queria para a humanidade, né? Os povos daquela época, né? Guardai-vos com diligência. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Tá. Também e ordenou mesmo isso. Guardai com diligência as suas almas, porque não viste forma alguma no dia em que o Altíssimo em Horebe falou conosco no meio do fogo. Então está se referindo também a almas, né? Está se referindo tanto à terra física como à terra espiritual, para que não vos corrompais, fazendo para vocês alguma imagem esculpida, na forma de qualquer figura, semelhante de homem ou de mulher. Não, era totalmente abominável as imagens, né? Esculpir imagem para se prostrar ou se fazer de Deus ou de divindade, ou semelhança de qualquer animal que há na terra, ou de qualquer ave que voa pelo chamaim, ou semelhança de qualquer animal que se arrasta sobre a terra, ou de qualquer peixe que há na água debaixo da terra. E para que não suceda que, levantando os olhos para o chamaim, e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército do chamaim, sejais levados a vós inclinar-te perante eles, prestando culto a essas coisas que o Altíssimo repartiu a todos os povos debaixo do chamaim. Mas o Altíssimo vos tomou e vos tirou da fornalha do Egito, a fim de lhes serdes um povo hereditário, como hoje o são. Quer dizer, essa instrução, esse ensinamento, tinha que ser passado de pai para filho, né? Era uma coisa hereditária, né? Os ensinamentos do mandamento ia para o filho, ia para o neto, bisneto, e ia de geração em geração. Esse o projeto seria o projeto do Altíssimo para o seu povo Israel, né? E para a humanidade. A humanidade também seguiria ao Altíssimo de Israel. Então vamos lá. Mas Ial vos tomou e vos tirou da fornalha do ferro do Egito, a fim de lhes ser o povo hereditário, como hoje são. O Altíssimo se indignou contra mim por sua causa, e jurou que eu não passaria o Iordã, e que não entraria na boa terra que o Altíssimo vos dá por herança. Moshe dizendo, né? Mas eu tenho de morrer nesta terra. Não poderei passar o Iordã, porém vocês o passareis, e possuireis essa boa terra. Guardai-vos, isso Moshe instruindo o povo, o que o Altíssimo tinha passado para ele, né? O Moshe era um intermediário. A lei não era de Moshe, os regulamentos não eram de Moshe, era do próprio Altíssimo, era do Pai, né? Moshe era um intermediário. Guardai-vos de vos
guardai-vos de que vos esqueçais da aliança do seu Altíssimo, que ele fez convosco, e não façais para vocês nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa do que o Altíssimo vos proibiu. Quer dizer, tem regras, né? Proibições, tem regulamentos, não é de qualquer jeito não. E não vai tirando a sua responsabilidade não. É a sua responsabilidade. Ah, a responsabilidade agora é de Deus. É a graça, é a graça, é a graça, é a graça. Vamos viver na graça, Deus faz tudo e eu não preciso fazer mais nada. É assim que a banda toca, né? Então, o Mashiach disse para esforçar, devemos nos esforçar em seguir esses mandamentos. E se não cumprir os mandamentos, tem que se humilhar, tem que chorar. Lá em Matitial, né? Coração quebrantado, coração contrito, o Altíssimo não rejeitará. Um coração arrependido, um coração humilde, o Altíssimo não vai rejeitar. Mesmo que você não cumpra esses mandamentos, mas você tem que ter um coração quebrantado, né? E tentar se esforçar, porque não é possível. A gente tem que se esforçar. E o Altíssimo vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, para as quais o Altíssimo vos conduzirá. Lá servireis a divindades que são obras de mão de homens, madeira e pedra, que não vêm, não ouve, nem come, nem cheiram. Isso aí vocês não seguiu-os, né? Aqui está dizendo, né? Lá em cima, vamos ver. Porque eu for consumidor e zeloso, quando tiverdes filhos e filhos de filhos, e envelheceis na terra, e vos corromperdes. Isso se corromper, isso eu não tinha lido, ó, 25. Fazendo alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticar o que é mal aos olhos do seu Altíssimo, para o provocar ira, aí hoje tomo por testemunho. Aí você está buscando maldição, né? Desobedeceu, descumpriu os mandamentos, você quer o quê? Quer benefício, né? O homem só quer benefício, só quer se dar bem. Não prolongareis os seus dias nela. Antes serei de todos destruído. Mas é o Altíssimo que vai destruir? Não, a sua desobediência. Ora, bolas. E o Altíssimo vos espalhará entre os povos, e ficareis pouco em números entre as nações, para as quais o Altíssimo vos conduzirá. Lá servireis a divindades que são obras de mão de homens, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, não comem, não cheiram, nem cheiram. Mas de lá buscarás ao teu Altíssimo e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e com toda a tua vida. Sempre tem um arrependimento. É a graça, né? Se você se prostrar, for desobediente, for falso, for que não presta, vai vir maldição, meu amigo. Mas se você, naquele tempo de angústia, se voltar para o Altíssimo, se humilhar, chorar, se arrepender de coração, de todo o teu coração, isso aí é uma particularidade. Aí sim o Altíssimo se voltar para você. Vamos continuar aqui a leitura. Quando estiveres em angústia, aí é o que eu falei, né? E todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o teu Altíssimo e ouvirás a sua voz, uma vez que o teu Altíssimo é um Altíssimo clemente e não te desamparará, nem te destruirá. O importante é você não parar de clamar o nome do Altíssimo, o verdadeiro nome sagrado, né? Não ter essa sintonia. Seja o que for, tem que ter essa sintonia, não desista. Nem se esquecerá da aliança que jurou a teus abas. Agora pergunta aos tempos passados, que te precederem desde o dia em que o Altíssimo criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do Chamaim até a outra, se aconteceu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa semelhante. Ou se algum povo ouviu a voz do Altíssimo falar no meio do fogo, como tu a ouviste, e ainda ficou vivo. Ou se o Altíssimo intentou ir tomar para si uma nação do meio de outra nação, por meio de provas, de sinais, de maravilhas, de guerra, de mão poderosa, de braço estendido, bem como de grandes espantos, segundo tudo quanto fez a teu favor, teu Altíssimo, no Egito, diante dos teus olhos. Então, quer dizer, o Altíssimo... Deixa eu ver aqui o que está acontecendo... Continuar. Então o Altíssimo, ele tirou o seu povo, livrou o seu povo com mão forte e mostrou, para que veio salvar o seu povo
da opressão do inimigo. E hoje Ele quer salvar a tua vida também, se diligentemente obedecer, né, esses mandamentos, ou pelo menos se esforçar em oração, em clamor. A ti foi mostrado para que soubesse que o Altíssimo, nenhum outro há senão Ele. Do Chamaim te fez ouvir a voz para te instruir, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, do meio do qual ouviste as suas palavras. Aleluia. Aí as suas palavras, né? Oh, aleluia. Isso é maravilhoso. E uma vez que amou a teus abas, não somente escolheu a sua descendência depois deles, mas também te tirou do Egito com a sua presença e com sua grande força. Então, ele escolheu esse povo por causa dos abas, Abraão, Isaac e Jacó. Ele amou essas três personalidades e escolheu para os seus filhos ser hereditário na crença, na confiança, na emuná dos mandamentos, para desapossar de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e dar por herança, como neste dia se vê. Olha aí que coisa linda. Pelo que hoje deves a saber e considerar no teu coração, que só o Altíssimo, em cima no Chamaim e embaixo na terra, não há nenhum outro. E guardarás os seus regulamentos e os seus preceitos, que eu te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o teu Altíssimo te dá, para todo sempre. Então Moshe separou 3 cidades além do Jordão, para o nascente, para que se refugiasse ali o homicida que involuntariamente tivesse matado o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, para que, refugiando-se numa desta cidade, vivesse. Esta é a Torá que Moshe propôs aos filhos de Israel. Aleluia. Estes são os testemunhos, os regulamentos, os preceitos que Moshe falou aos filhos de Israel depois que saíram do Egito, além do Jordão, no vale defronte de Betebeor, na terra de Sião, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, a quem Moshe e os filhos de Israel derrotaram depois que saíram do Egito. Tomaram a terra deles em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, sendo esses os 2 reis dos amorreus, que estava além do Jordão para o nascente, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, até o monte de Sion, que é Hermon, e toda Arábia deve ser além do Jordão, para o oriente, até o mar da Arábia, da Arabá, pelas faldas de Pisga. Então é isso aí, pessoal. Aqui quis mostrar que o evangelho, o verdadeiro evangelho do Machia é os mandamentos. Isso é contestável, né? Ele não veio mudar os mandamentos, ele não veio mudar a Torá, ele não veio passar por cima do seu pai, né? Qual filho vai passar por cima do pai? Não tem cabimento isso, né? Não me passa na cabeça um filho desobedecer às ordens do seu pai. Então o Machia não veio desobedecer às ordens do pai, mas ele veio defender os mandamentos, a aliança perpétua do pai, o plano que o pai quer para o seu povo, para aqueles que o amam de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. E com esse vídeo eu vou ficando por aqui, né? Se vocês gostaram, dá aquele like para fortalecer o conteúdo, o anúncio do verdadeiro evangelho, da pedra fundamental que foi rejeitada pelos construtores e até hoje é rejeitada, né, por muitos que acham que estão anunciando o verdadeiro evangelho, né, e não observam direito o que está escrito, tanto nos 5 livros da Taná, os 5 livros sagrados, os livros dos profetas,
o livro das testemunhas, né? Os 4 livros dos evangelhos são testemunhas, por isso que existem pequenas contradições. E o livro dos apóstolos, né? E escrita, né, pelo apóstolo Paulo, né? Que eu sempre digo nos vídeos, né? Que eu achei muito estranho o Machia, sendo hebreu, trocar o nome de Saulo para Paulo. E o livro, né, de Gálatas 2, que não se alinha, né, ao livro da Taná, e nem ao livro dos evangelhos, e nem ao livro dos profetas, onde Gálatas 2 amaldiçoa a Torá do pai e faz divisão, né, como se estivesse ali propositalmente fazendo uma nova religião fora daquele preceito, daqueles mandamentos do Altíssimo. Então o Gálatas 2, ele me deixa um pouco de pé atrás, né, que não se alinha, né, ao livro, aos demais livros, tanto os livros das cartas aos hebreus, né, as cartas aos romanos, né, que ali o autor, ele defende a Torá, né, como um verdadeiro discípulo do Machia. E você vai pegar Gálatas 2, ele totalmente distorce, né? Vai contra os preceitos e mandamentos do Pai e não faz menção ao fiel cumprimento do Evangelho do Machia, que foi anunciar os mandamentos do Pai, né? Então fica aquela interrogação, né? Aquele questionamento sobre o autor de Gálatas 2, o suposto Paulo, né? Que muitos têm como o livro como referência e esquece os demais livros, né? Que dá defesa aos mandamentos do Pai, do Altíssimo, do Todo-Poderoso, do Criador do céu, da terra, do todo, do tudo, de toda a existência. Então, a pessoa prefere, né, ter como exemplo o livro de Gálatas 2 e desfaz dos restos dos livros que defende a Torá. Quer dizer, os 4 livros dos evangelhos defendem a Torá, tem contradições, mas são poucas, que eu pude perceber. E o livro dos apóstolos, né? Os livros apostólicos, né? O primeiro livro, né? Coríntios, Atos dos Apóstolos, mais do que Timóteo, né? Ali eu vejo uma defesa da Torá. Quando eu chego em Gálatas 2, ele coloca a Torá como legalista e como amaldiçoada. É verdade. E aí a gente fica preocupado, né? Então, pessoal, com esse vídeo eu vou ficando por aqui, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau, pessoal.